Chega aí, galera. Bom dia para vocês. Começando mais um Nordeste em Foco. Vamos falar aqui sobre essa semana do futebol nordestino. Muitos jogos aí da Copa do Brasil para a gente conversar. Teve também jogos da Série B. Vamos fazer uma prévia também desse final de semana. Muita partida já começando de hoje, né? Na sexta-feira já tem jogo, um jogaço, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, trazer palpite e tudo mais, certo? Gente, começamos o dia com uma notícia bem triste, né? A eliminação da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas, nos pênaltis para a equipe do Canadá. É triste. Eu, 5 da manhã, estava de pé, acordado aqui já para assistir essa seleção. E é triste, né? Infelizmente, a gente tem um país em que o futebol feminino ainda não tem todo o investimento que é necessário, né? Fiquei decepcionado com esse resultado, mas que algo desperte também, né, para que a gente saiba que o futebol feminino precisa de investimento, precisa de olhos, precisa ter mais visibilidade, né? E também não é nem a questão, gente, de que não é atrativo, não tem retorno. Eu acho que só vai começar a ter retorno quando ele começar a ganhar visibilidade e quando começar a ganhar investimento, né? Você não consegue tirar retorno de algo que você não investe, certo? Então eu acho que o futebol feminino ele precisa de mais olhos voltados para ele. O Brasil precisa prestar um pouco mais de atenção no seu próprio futebol feminino, investir um pouco mais, né? Tentar dar mais espaço na mídia, na TV, nos programas, né? Então fica também esse detalhe sobre o futebol feminino aqui do Brasil. Eu sei que o futebol feminino ele é diferente do masculino. Não é que é pior, não é que é melhor, é que existem diferenças fisiológicas da mulher para o homem, né? O jogo do futebol feminino ele é um pouco menos intenso, a estatura das meninas é diferente, né? A elasticidade também do jogo ela é diferente, a agilidade em alguns lances também. Então precisa-se entender também o futebol feminino para poder maximizar o potencial dele. Não é a mesma coisa, não adianta querer que o futebol feminino dê o mesmo retorno que o masculino, porque são diferentes, certo? Então a gente precisa entender isso também, se a gente quiser potencializar o nosso futebol feminino, certo? Então fica também essa reflexão sobre a nossa organização do futebol, e eu acho que a gente precisa dar um pouco de mais valor, mais espaço para o futebol feminino, porque essas meninas que entraram em campo aí, elas merecem, tá? Então, assim, tô orgulhoso, mas decepcionado com o resultado. Então, gente, peço até desculpa ter me alongado muito sobre o futebol feminino, né? Não é o foco aqui do nosso Nordeste em Foco, mas eu quis trazer também essa reflexão e quem sabe mais para frente a gente também não possa fazer essa cobertura do futebol feminino, tá? Aqui em Alagoas, inclusive, tem time, né? Tem muita equipe para a gente prestar atenção aí também e poderia ser uma das pautas aqui também do nosso canal, quem sabe? Bora ver, mas antes de a gente passar para o futebol nordestino em si, teve muito jogo nessa semana, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, tá? Para não esquecer. Então vamos lá. A gente teve não só da Copa do Brasil, mas a gente teve Série B também, com o CSA perdendo para a equipe do Botafogo, 2-0, partida decepcionante do time do CSA. Se não foi a pior partida do CSA na temporada, foi uma das, mas para mim com certeza foi a pior na Série B, né? Foi horrível o jogo do CSA, horripilante, né? E o Botafogo não é nem essas coisas todas não, viu? Ganhou nas falhas do CSA, né? O CSA fez um esforço muito grande para perder esse jogo, para falar a verdade, né? Outros jogos aí pela Série B também, a gente teve o Avaí vencendo o Remo, e aí, mesmo não sendo um jogo de time nordestino, influencia na tabela de classificação e a gente vai passar por ela daqui a pouco. Mas começando aí para falar da Copa do Brasil, a gente teve primeiro na terça-feira o Vitória perdendo para a equipe do Grêmio por 3-0, né? Um grande resultado aí do Grêmio, e o Vitória realmente fez uma partida muito ruim. A gente teve também o Juazeirense perdendo para o Santos por 4-0, né? Aí algo que eu tinha falado, né? A disparidade técnica de uma Série A para uma Série D, mesmo o Juazeirense bem, é Série A contra a Série D, né? Então o resultado aí do Santos. O Atlético Mineiro contra o Bahia foi 2-0, né? E aí o Atlético Mineiro é uma equipe superior à equipe do Bahia, é uma equipe que já tinha vencido por 3-0 no final de semana,
né? E aí, nesse meio de semana agora, repetiu a mesma partida no mesmo estádio e o Atlético Mineiro venceu por 2-0. Abriu essa vantagem aí, só que um 2-0 ele não é irreversível, né? Então, foi importante aí para a equipe do Bahia levar esse resultado, ainda tendo a chance de poder conseguir um bom resultado lá. É muito difícil, não só por ter que reverter um 2-0, mas também porque o Atlético é uma grande equipe, com grandes qualidades, né, com grandes nomes, e vai ser difícil para o Bahia conseguir reverter. Eu acho muito complicado. Segunda-feira que vem a gente já fala sobre essas partidas de volta aí, dando a minha expectativa já com os resultados parciais, né, mas aí a gente fica na torcida já para o Bahia, ressaltando, né, que o time do Bahia, apesar de ter perdido, ainda não é um resultado irreversível, certo? Nessa quinta-feira a gente teve uma bela de uma partida entre Fortaleza e CRB, na minha opinião, um grande jogo da equipe do Fortaleza, que assim, faltou muita profundidade, mas criou algumas chances, né? O CRB teve seus méritos também, porque foi uma equipe que recuou bastante, né? Baixou demais as linhas e jogou sempre no erro da equipe do Fortaleza, né? Forçava essas tentativas de infiltração, bola longa, bola aérea da equipe do Fortaleza, e o time do CRB estava muito bem postado durante todo o jogo, né? O Fortaleza tinha a posse de bola, 70% de posse de bola, um negócio assim, né, bicho? E ele tinha a posse de bola sempre no campo ofensivo e jogava muito no último terço. Só que faltava a infiltração, porque o CRB realmente estava muito bem fechadinho lá atrás, estava bem trancadinho mesmo, né? E aí fez o primeiro gol em um lance de desatenção da defesa, em um lance de grande felicidade do Nicolas Careca, né? O Gum também percebeu essa movimentação, essa desatenção da defesa e lançou o Nicolas Careca. O VAR anulou, não, o VAR validou o gol, né? O Bandeira deu impedimento e o VAR verificou que o cara realmente estava em posição legal. O que acontece? Falei do VAR aqui, né? O VAR também teve atuação determinante em lances de pênalti. O Fortaleza conseguiu no segundo tempo virar com 2 gols de pênalti, só que assim, no primeiro tempo já tinha tido um pênalti, na minha opinião, para o Fortaleza. O jogador do CRB, o Reginaldo, ele perde o tempo da bola e acerta o joelho do David, né? Dá pra ver até que a perna do David balança ali. Só que no que ela balança, ali ele perde realmente o tempo da bola. Poderia ter pego a bola e dado seguimento à jogada, só que realmente o toque lá influenciou nessa movimentação. O problema é que depois desse toque, ele recupera a posição original e dá uma cambalhota, né, pro lado assim. Então, essa cena que ele fez, talvez o juiz tenha tido a ideia de que, não foi nada. Foi olhar no VAR e mesmo assim não marcou nada. O primeiro pênalti marcado efetivamente para o Fortaleza, que foi o primeiro gol, né, do Fortaleza, o gol de empate, eu achei menos pênalti do que o primeiro. O Gum chega por trás ali do atacante e para dar o bote lá, ele tem um certo toque, mas eu não acho que tenha sido pênalti assim como o primeiro foi. O primeiro eu achei mais. Mas aí o juiz nem foi olhar no VAR, eu acho, né? Os caras não tinham cara para anular outro pênalti, tendo anulado aquele outro, né? Tendo não marcado aquele outro. Então acho que, sei lá, somaram as duas faltas ali, eles deram um pênalti. Mas eu achei que o primeiro lance foi mais pênalti do que esse que foi o primeiro gol do Fortaleza. E aí o terceiro, um lance, eu vou dizer um lance imbecil, não, vou dizer um vacilo, né, do Wesley, que o cara quando chuta ele tá com a mão assim pra cima, levanta a mão assim na altura da cabeça, a bola bate na mão, ali é pênalti claro, certo? E aí o Fortaleza virou o jogo. Vacilo do CRB também, né, porque no segundo tempo o Fortaleza quebrou a linha de 3 na marcação, né, na defesa, tinha 3 zagueiros no início, e aí adiantou o Tinga, só tava com 2 zagueiros ali, né, e jogando todo lançado dentro do campo do CRB. Poderia ter colocado algum jogador de velocidade, né, para tentar buscar esses espaços de lado, já que o Fortaleza tava dando muito espaço, né, e aí o CRB vacilou, né, se recuou muito, não teve essa ousadia e acabou perdendo esse jogo aí de virada. Vai ter que se abrir um pouco mais jogando aqui em Maceió, né? E para encerrar, o Flamengo venceu de 6-0 a equipe do ABC. Demorou para sair o gol, né? Mas quando saiu, abriu a porteira, aí também já era, né? O ABC, infelizmente, lascou-se. E agora vamos passar pela classificação, porque aí a gente já faz um panorama para os jogos que vão acontecer nesse final de semana. Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, terceiro colocado, 27 pontos. Tá muito bem na tabela de classificação. O Ceará, sétimo colocado, 19. O Bahia, nono colocado, 17. E o Sport, 16º, 11 pontos.
né? Então, assim, não mudou muita coisa a tabela de classificação, só teve jogo segunda-feira, né? Mas nenhum nordestino em campo. E aí a gente vai para os jogos aí desse final de semana. Pela Série B, a gente tem o Náutico líder com 30 pontos, e aí seguido do Coritiba com 25 e um jogo a menos. Olha o CRB, vem em quarto colocado, porque o Avaí venceu o Remo, né, e passou a equipe do CRB. E aí o CRB já fica na beirinha lá do G4, mas continua no G4. O próximo nordestino é o Sampaio Corrêa com 20 pontos. Vem o CSA depois em 12º com 18. O Vitória em 15º com 12. E aí o Confiança Lanterna com 10 pontos. Essa é a classificação da Série B. Série C aqui agora para vocês. Botafogo da Paraíba 15, Ferroviário 15. Tombense 14, Volta Redonda 14. Paysandu 13, Altos 12. Manaus 11. Floresta 10, Jacuipense 9. Santa Cruz 3. Santa Cruz que... situação complicada da equipe do Santa Cruz, não só dentro, mas fora de campo também. Circulam vídeos aí nas redes sociais, né, de que a torcida organizada do Santa Cruz fez um protesto no escritório, se não me engano, é de advocacia do presidente do Santa Cruz, né, e um ato de vandalismo em que tem pessoas lá dentro, que eles começam a jogar pedra, começam a quebrar tudo, né, solta rojão, um monte de coisa lá. Então, velho, bagaceira, né, fizeram lá. Deixa eu até ver aqui, porque eu vi que o presidente renunciou depois desse ato aí desse ato de vandalismo aí, né, velho? Afastado após ataque à empresa, vice-presidente de Santa Cruz planeja a saída definitiva do clube. Santa Cruz confirma a licença do vice-presidente André Frutuoso por 90 dias. Né? Então, olha só, situação bem complicada, né, velho? O Santa Cruz tá num clima muito pesado. Vamos falar agora desse final de semana, né? Hoje já começa com o jogo, galera. A gente já tem Série B com o Coritiba e Náutico, jogaço hoje, né, pra se acompanhar. Eu acho que vai dar um empate, né, porque o Coritiba não quer perder esse jogo de jeito nenhum. 8 horas da noite esse jogo. Ótima partida aí pra se acompanhar, certo? Voltando, bora ver Série C, Volta Redonda e Altos hoje também às 8 horas da noite, né, pela Série C. Amanhã a gente tem Série A com, olha só, São Paulo e Palmeiras, jogo bonzinho, né, pra assistir. Mas não tem nordestino em campo. Vitória e Avaí jogam pela Série B às 4h30, e aí eu acho que o Avaí deve vencer a equipe do Vitória. O Vitória, mesmo jogando em casa, eu não acho que tem força para combater o Avaí. Mas tudo pode acontecer, né, gente? É futebol, lembrando só isso. Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa se enfrentam 7 horas da noite. E aí o Sampaio, apesar de vir numa fase ruim, né, velho? O Brasil de Pelotas é um time que tá lá embaixo, né, bicho? Então o Sampaio, se quiser ir buscar alguma coisa, precisa ganhar esse jogo, mesmo sendo fora de casa, né? É difícil porque o Sampaio vem também numa fase muito ruim, né? E até por isso eu acho que vai dar um empate nesse jogo aí, mas o Sampaio precisa logo dar a volta por cima, voltar a vencer, né? Nesse sábado também tem clássico entre Botafogo e Vasco, né? Vai ser um jogo, acho que, na minha opinião, fraco tecnicamente, mas que vale pela rivalidade, né? E também às 9 horas da noite, no mesmo horário, tem Brusque e Confiança. Partida que eu acho que é difícil para o Confiança, né? Eu acho até que perde esse jogo para o Brusque, mas que precisa acordar também aí a equipe do Confiança. Pela Série C, Ferroviária e Botafogo, duelo de líderes na competição. Jacuipense e Floresta também jogam às 3 da tarde. E esses são os jogos do sábado. Domingão, aí sim, um monte de jogo pela Série A, né? Somente 2 duelos de nordestinos, né? Bahia e Sport, e o Bahia em meio a essa disputa com o Atlético Mineiro, é capaz até de entrar com a equipe mista, né? Modificada. Mas eu acho que mesmo assim tem bola para vencer a equipe do Sport. E à noite, 8h30, só Ceará e Fortaleza, né? Só isso, clássico rei aqui. O Fortaleza ainda também em meio a essa disputa de Copa do Brasil, né? E talvez modifique um pouco o time, porque o jogo não está resolvido contra o CRB, né? Eu até falava, dependendo do resultado desse jogo, vai condicionar essa partida do final de semana. Aí então eu acho que, eu também não sei se o Fortaleza vai com força total, né? Ele tinha até nesse jogo contra o CRB, poupou ali o Matheus Vargas, né? Então, bora ver aí como é que o Fortaleza vai para essa partida, mas vai ser um jogo interessante de se acompanhar. Vou assistir também esse jogo, né?
Pela Série B, a gente vai ter 2 jogos no domingo. O CRB contra a Ponte Preta, 6h15, e aí o CRB tem que ganhar essa partida. Sim, sobre o clássico, né? Tudo pode acontecer, eu até apostaria no empate exatamente por conta desse envolvimento do Fortaleza na Copa do Brasil, tá? Então fica só minha opinião sobre o clássico rei na Série A. CRB e Ponte Preta eu acho que dá o CRB, né? Pela fase das duas equipes. Remo e CSA, pelo momento atual do CSA eu iria num empate, né? Só que é um duelo direto, o CSA tá com 18 e o Remo com 16, e era a mesma coisa quando o CSA enfrentou o Botafogo, né? Pega um adversário direto, CSA com 18, o Botafogo tinha 16, o Botafogo foi e ganhou do CSA. Aí foi para 19 e passou o CSA. E agora a mesma coisa, vai jogar fora de casa com o adversário que tem 16 pontos e o CSA com 18. Curiosidade aí, né? Mas eu acho que nesse jogo aí dá um empate pela má fase aí do CSA, certo? E só para a gente encerrar nosso vídeo aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz enfrenta a equipe do Manaus. Outra derrota pro Santa? Será? Quem sabe? Bora ver, né? Mas é isso, galera. Agradeço aqui a presença de vocês. Muito obrigado, gente. Tamo junto. E até... Amanhã tem pré-jogo, né? Da partida do CSA. Domingão tem análise da partida. E segunda-feira tem mais Nordeste em Foco aqui pra vocês, tá? Um abração, gente. E tem a live também, né? Ô, caralho, vou esquecer. Valeu, gente. Brigadão. 9 horas da manhã, domingo, live. Bom dia aqui no Espaço da Bola. Valeu, gente. Até mais.